Conversa é sempre saudável. O que não é saudável é briga. Conversa é sempre saudável, é óbvio. Nós no Brasil, e aliás no mundo todo, nós no Brasil também, nós precisamos, de uma certa forma, nos reconciliarmos. E as conversas reconciliam. De novo, o ponto fundamental que é importantíssimo é justamente ao dizer que teoria econômica é teoria política, é política econômica, é parte política, parte uma certa ciência de conhecimento, e exige que você discuta politicamente. Queria entrar nesse ponto, André. Exatamente. Estado e economia, de novo. Aqui está no seu capítulo sobre o que a gente estava falando da Ju aqui, o Estado como credor primeiro, né, que é a história, se liquidar tudo, termina a história. O Estado não tem, né, como é que faz esse dinheiro girar, que é o próprio dinheiro do juro da dívida. Toda a produtividade e a capacidade de produzir bens e serviços advém da sociedade, da ação conjunta do setor privado e do Estado. A expansão do crédito pelo Estado, como todo crédito, por si só, nada cria, mas viabiliza a materialização da produtividade da sociedade. A moeda e o crédito são o fermento, mas se não houver massa, capacidade de produzir, não haverá bolo a ser repartido. No país tão desigual como o Brasil, o que a gente pode ter de exemplo concreto, de medida concreta nesses próximos anos de governo Lula, que o senhor acredita, fazendo parte do BNDES, para que a gente repense esse papel de investimento na economia, geração de emprego, atrair investidores de fora do Brasil, né, com a economia verde, a nova economia. Como é que o senhor enxerga esse cenário? Vamos lá, eu acho que, primeiro, de fato, é estranho que tenha havido essa prevalência, ou grande parte, a dominância, pelo menos assim, na grande mídia, e uma certa visão de que o Estado é, na melhor das hipóteses, um peso morto no país. O Estado é um peso morto e só atrapalha. Se nós tirarmos o Estado, a economia capitalista funcionará. Isso é profundamente falso. A economia capitalista depende de instituições e de regras, que dependem do Estado, de um Estado competente. Não existe um bom funcionamento de economia sem um Estado competente, sem o Estado. Então, a ideia de que o Estado é um peso morto não é verdade. E o Estado contribui para a produtividade e a criatividade da economia em conjunto com o setor privado. Aliás, a alocação de quem criou isso, quem criou aquilo, no fundo, não é indissociável. Nós devemos sempre a todo mundo, inclusive as pessoas que já morreram ao passado. Conhecimento, contribuição, como é que se organiza, como é que se pensa, conhecimento científico, tudo. Isso é uma condição da humanidade. Como você redistribui, depende da organização política e dos valores que estão institucionados naquela sociedade. Perfeito? A sociedade capitalista tem uma forma de distribuir isso. Sabe-se, sempre se soube, que o capitalismo nunca foi assim, não é a mesma coisa, ele também evolui, mas a ideia é que a solução é que o capitalismo é altamente eficiente na criação de riqueza, mas nem sempre é justo na distribuição desta riqueza. A solução disso, no início do século XX, foi a social-democracia, criar sistemas, inclusive sistema social de assistência social, de educação pública, sistema de saúde público, coisas que foram fundamentais, que foram avanços. Claramente, regredir em relação a isso seria uma tragédia. Agora, a sua resposta. Hoje o Brasil, em muitos aspectos, é um país desenvolvido e rico. Não vamos nos iludir. O Brasil é um país rico. E um país, de certa forma, altamente educado. Agora, o que o Brasil é um país profundamente desigual, com pobreza inadmissível, dado o nível que chegou. Pobreza, deseducação, problemas de saúde, de saneamento. Então, o que o Brasil precisa, e você não resolve isso com políticas assistencialistas. A política assistencialista de transferência de renda é, como se diz, um paliativo. Pode ser um paliativo transitório, temporário. A solução para a pobreza endêmica e a pobreza absoluta só tem uma. É o verdadeiro desenvolvimento. É crescimento, enriquecimento e, sobretudo, enriquecimento do ponto de vista de capital humano, de educação, de saúde. Isso é que é o enriquecimento. Isso é que tem que ser feito. O que nós precisamos, e isso é que o nosso Conselho Estratégico do BNDES está propondo, se propõe a fazer,
é dizer assim, qual é o programa? E nós temos que ter um programa que transcenda, muito mais importante do que mandatos do diretor do Banco Central, que não coincidam com o mandato presidencial ou do executivo, é um programa de investimento de longo prazo. Então vamos lá, por que o Brasil não cresce? Nos últimos anos o Brasil está preso a essa armadilha da renda média, crescimento muito abaixo do esperado dos países, por exemplo, de todos os países asiáticos. Só um número. Nos últimos 40 anos, a renda per capita da China foi multiplicada por 20, a do Brasil por 2. É possível isso? Alguma coisa está errada. Nós temos que ver isso. Perfeito? Muito bem. Por quê? Se você for olhar, primeiro, a taxa de investimento do Brasil é muito baixa. A taxa de investimento do Brasil hoje é 17% do PIB. De todos os países que cresceram rapidamente, asiáticos, é acima de 30%. Ou seja, é o dobro da taxa de investimento do Brasil. A taxa de investimento público do Brasil despencou. A taxa de investimento público caiu de 9%, 10% para abaixo de 2%. Isso não é o suficiente nem para repor a obsolescência do capital, da infraestrutura do país. Então o Brasil tem que voltar a investir. Ao contrário do que diz a teoria, essa teoria anti-estatal, radical, o investimento público não compete com o investimento privado, se o investimento público bem feito. Pelo contrário, ele é complementar ao investimento privado e ele pauta e cria oportunidades para o investimento privado. Mas aí qual que é o papel do BNDES? O papel do BNDES foi o que sempre foi, a ideia de financiar, auxiliar no financiamento de projetos de investimentos, tanto público quanto privado. Ele é um grande financiador dos investimentos privados. Tem prioridades? Então, o BNDES desapareceu. Se você olhar os números de crédito do BNDES, ele acabou. Então, nós temos que retomar o BNDES. Então, o grande programa é, quando você tem um programa de desenvolvimento, de investimento, você precisa ter quais são os projetos. Nós temos uma certa obsessão com de onde vai vir o financiamento. É importante de onde vai vir o financiamento. Mas antes de saber de onde vai vir o financiamento, é o seguinte, que projetos são esses? Que investimentos vão ser feitos? Qual é a taxa de retorno desses investimentos? E nós vamos ter que fazer uma ordenação desses investimentos. E dentro dessa ordenação, com um programa que não é de 4 anos, não, deve ser um programa de 10 anos, revisto permanentemente. Os investimentos devem ser feitos, estar submetidos a uma revisão de avaliação de se estão sendo feitos, se as taxas de retorno estão feitas com os custos estão corretos, se as taxas de retorno que eram previstas, e você vai reprogramando e reorganizando. E isso baliza todo o programa de investimento público e privado do país. E este é a forma de fazer o país crescer, para o país voltar a crescer em níveis muito acima do que ele tem crescido. E isto é fundamental. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já com um pouco mais dessa conversa aqui sobre economia com André Lara Rezende. Até já. Só o mar. Relaxa, diverte, encanta. Só o mar. Só MSC. MSC Cruzeiros. Um mundo de descobertas. De volta com o Canal Livre, hoje entrevistando um dos pais do Plano Real, o economista André Lara Rezende, que agora também passa a integrar o Conselho Estratégico do BNDES. E eu queria, já que terminamos o último bloco, o André falando sobre o BNDES, eu queria só pegar um assunto que foi muito debatido ao longo da campanha e às vezes com muita gritaria de ambos os lados e pouca razão, que é a questão do financiamento do BNDES a, por exemplo, obras estruturais de infraestrutura em outros países. Eu queria lhe ouvir sobre isso e as garantias que lá atrás eram pedidas, falam tal dos charutos cubanos, essas garantias, na sua avaliação, eram corretas ou algo tem que mudar ou ser aprimorado neste governo, por exemplo? O financiamento não é a empresas estrangeiras no exterior e países no exterior, é financiamento a empresas brasileiras que prestam serviços no exterior. Perfeito? Então, esse é um financiamento de exportação brasileira, de exportação de serviços. A ideia é como de um Exim Bank brasileiro de serviços de exportação. Em princípio, todo esse financiamento à exportação ajuda a economia brasileira, a indústria brasileira e os serviços, o setor de serviços brasileiro na sua exportação gera divisas e tem um bom retorno. Claramente, toda vez que você faz empréstimos
no exterior, aliás, como todo empréstimo, depende de garantias. Tem que ter boa garantia. Esse é o ponto fundamental.